Vamos dar início às palestras do Seminário ITCOM. Convidamos ao palco a primeira palestrante desta tarde, sócia e diretora de operações da Construflow Rio Grande do Sul, para falar sobre o tema Simplificando a Industrialização com o uso de IA. Com vocês, Mariana Panides. Seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui. Provavelmente, conforme eu for falando, vocês vão ir sentindo o meu sotaque, já me entregando, eu sou gaúcha, então é um sentimento muito bacana estar em casa, né, falando aqui com vocês hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre como simplificar a industrialização e como utilizar a inteligência artificial dentro de projeto, de obra, de pós-obra. E iniciando, então, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu me chamo Mariana, eu sou, então, sócia, né, e diretora de operações da Construflow. Eu tenho formação em engenharia civil, com especialização em inovação e lean startup. Então, desde o início da minha carreira, eu sempre atuei na área da inovação, é algo que eu gosto muito, né, uma paixão aí. Faço parte do Imenibim, eu sou Regional Lead aqui no Sul, então convido a todas as engenheiras e arquitetas que ainda não conhecem esse movimento, busquem, se inscrevam, tem um programa de mentoria muito legal aí anual, e dia 28 de agosto a gente tem a conferência em São Paulo. E não poderia deixar de trazer que, como uma boa picuíra aí de Tramandaí, um dos meus hobbies é surfar. E é a primeira vez que vocês vão saber onde realmente fica Tramandaí, quando eu falo aí. Vamos lá então, gente. Eu trouxe uma reflexão para a gente começar, que eu acho muito bacana, que é convido vocês a pensarem comigo quando o fogo foi descoberto. Então, imaginem as primeiras pessoas que tiveram contato com o fogo, o quão fascinante foi e aterrorizante ao mesmo tempo, né? Como que eu aprendo a lidar com o fogo, a acender essa chama, a não deixar com que ela se apague, e a partir daí eu aprendo a como cozinhar alimentos, como uso isso em um formato de proteção. Só que a grande virada aconteceu quando eu descobri que, a partir do fogo, eu poderia criar outras coisas, como, por exemplo, a energia elétrica e vários outros produtos, né, que nasceram a partir da existência do fogo. E olha que curioso, hoje em dia a gente praticamente não sente falta do fogo no nosso dia a dia, porque a gente não utiliza ele em muitos outros locais, né? Basicamente, ali para cozinhar um alimento no fogão, para quem utiliza fogão a gás, mas já existe aí o fogão elétrico também. E hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está justamente nesse momento de descobrir o fogo. Como é que eu lido com isso? Como que eu não me queimo? E como que eu não deixo ele apagar ao mesmo tempo? Então, a nossa conversa vai girar muito em torno disso, tá? Trouxe aqui alguns exemplos para puxar com vocês qual que é a relação, então, de BIM, inteligência artificial, industrialização. E é legal trazer essa relação justamente do BIM, porque quantos aqui tiveram uma frustração no início desse uso, né? Vocês caíram no conto de que era só apertar um botão e tudo ia sair de forma automática. Meu planejamento, a extração aí dos quantitativos para que fossem utilizados, e conforme eu fui entrando nesse processo, ganhando maturidade, eu entendi que não é tão automático assim. Eu tenho passos a serem seguidos. E isso é basicamente o que acontece nos tipos de inovações disruptivas para que a gente traga de forma incremental no nosso dia a dia. Eu vou ganhando maturidade, entendendo como funciona, mudando a forma de jogar esse jogo, até que, de fato, eu chegue, então, no cenário de utilizá-la de uma maneira disruptiva, onde ela muda totalmente a minha forma de trabalho. Aqui, então, a gente faz essa relação, e a partir de agora eu vou trazer vários exemplos como que a gente traz de forma incremental para o nosso dia a dia, pensando justamente em tirar isso do ponto zero e que vocês cheguem até o final aí de uma maneira totalmente disruptiva no dia a dia. Começando por industrialização, eu queria saber quem aqui trabalha com obras industrializadas. Pode levantar a mão, por favor? Legal, já temos aí algumas pessoas. E quem aqui compra aço cortado e dobrado?
já vai aumentando consideravelmente o número, né? Quem compra kits prontos, elétricos, hidráulicos, algumas mãozinhas ali se levantaram. Qual que é o objetivo disso? Vocês utilizam a industrialização de uma forma incremental na obra de vocês. Então, são pequenos passos que a gente vai trazendo para a nossa realidade até, de fato, chegar naquele momento, né, de utilizar de uma forma disruptiva. Talvez eu não tenha uma fábrica dentro do meu canteiro, mas eu já uso a industrialização no meu dia a dia. E esse é o primeiro passo, assim como a gente vai ver ali na frente com a inteligência artificial. Importante a gente sempre saber também e nunca pensar, né, que industrialização é diferente, ela não é uma robotização de um processo, é eu tornar ele mais eficiente dentro aí do meu canteiro. Então pensem lá no Japão, a gente estava naquele cenário pós-guerra, após 2 bombas nucleares, eu precisava de uma mão de obra urgente, eu não tinha tempo, não tinha materiais, e apesar de não estarmos hoje em um cenário pós-guerra, as nossas dores são muito parecidas, né? E o que a gente pode aprender dessa situação toda é que eu sempre busco uma solução a partir de um problema. Então, aqui é a primeira dica que eu deixo a vocês. Entendam qual que é o gargalo, qual é a dor de vocês, para aí sim buscar essa solução. E não mirar direto no produto final, sem entender como que ele vai auxiliar ali no dia a dia. Problemas principais da construção civil, para a gente mergulhar um pouquinho e vir para a prática, né, de dicas também. Garanto aqui que vocês todos já ouviram falar bastante em a construção civil tem baixa produtividade, a gente desperdiça muito materiais, temos escassez de mão de obra, como é difícil achar uma boa mão de obra, e principalmente em relação a prazos, sempre apertados, uma urgência gigantesca. Então, eu trago aqui que a produtividade na construção residencial nos Estados Unidos ela está próxima dos níveis da década de 1930. Estávamos conversando no almoço, inclusive, de uma obra, né, que você teve a oportunidade de trabalhar logo no início da carreira e foram pequenas as diferenças. Acho que depois eu vou ter oportunidade de escutar um pouquinho mais sobre isso. Mas basicamente é o que resume aqui essa frase. Então, vamos falar de soluções daqui para frente, né? Pensando no aço cortado e dobrado. Por que não trazer a industrialização de forma incremental aqui para a minha rotina, para o meu canteiro, no meu dia a dia? Tem um processo mais rápido, o desperdício é praticamente inexistente, eu elimino esse passo de ser feito direto na obra, tenho uma menor dependência de profissional especializado e elimino essa etapa direto lá no canteiro. Aqui eu trago um exemplo da Simple Wall, que é a parede industrializada da Amber, onde é outro exemplo que a gente consegue trazer uma agilidade gigantesca, né, no dia a dia. Aqui vocês podem ver na esquerda a construção no modelo convencional e na direita ali com a parede Simple Wall da Amber. Então eu reduzo a questão de pessoas trabalhando, eu consigo reduzir o tempo praticamente pela metade. Aqui outro exemplo de solução que ela pode ser utilizada. E aí eu deixo, inclusive, essa reflexão de que, de novo, eu tenho que mirar no problema. Porque, afinal de contas, se na maneira que eu estou executando no método convencional funciona para mim, não há por que utilizar esses outros tipos de solução, né? A gente está sempre buscando melhorar ali nos processos em função de uma dor existente. Então, a Simple Wall, ela antecipa o cronograma, ela gera 0 resíduo, me faz poder utilizar metade da mão de obra necessária e, consequentemente, reduzir aí os custos em prol disso. Mas, para que tudo isso aconteça, a gente tem que começar a pensar na industrialização lá na etapa de projeto. Então, aqui é onde eu mais escuto, conversando com clientes, com colegas, de como é complexa a construção civil. Como é difícil eu conseguir padronizar alguma coisa, porque um empreendimento é diferente do outro. Então, aqui também penso numa reflexão que eu gostaria que vocês saíssem hoje, né, com isso na cabeça, de qual que é a diferença realmente de complexidade para que a gente possa trazer cada vez mais a industrialização no nosso dia a dia, para os nossos projetos, para as nossas obras. Quando a gente pensa em ambientes isolados,
Então, será que eu não consigo começar a padronizar os projetos dos banheiros, das cozinhas, onde eu tenho uma repetição? Todo banheiro eu vou ter pia, vaso, chuveiro. Então, será que realmente não consigo industrializar isso de forma incremental, desde o projeto até a obra? E sem contar aqui quantas vezes que a gente fica discutindo durante a etapa de projeto onde vai ser a posição do ralo. Algo tão trivial que em todo empreendimento, né, é realizado. E isso acontece porque hoje os documentos eles não são estruturados. Então, esse é o exemplo de um briefing de uma construtora, onde é compartilhado com os projetistas, tem inúmeras revisões, inúmeras linhas, e eu preciso começar, enfim, a trabalhar e consumir esse documento, e isso é de um cliente, né? Eu posso ter vários. Então, realmente, a gente começa a olhar para os problemas que hoje a gente tem no banco de dados da Construflow, e hoje a gente tem aí mais de 1 milhão, né, de erros de projetos, e 40% desses problemas são por falta de clareza na informação. Por que que isso acontece? Né? Será que é por falta de tempo? Será que é por falta de mão de obra desqualificada, porque a nova geração não sabe escrever corretamente, ou a gente tem o cenário contrário? Então, a real causa, para ser muito sincera com vocês, é que nós ainda não sabemos. Mas pensando nesse problema, a gente começou a entender como trazer soluções hoje para o dia a dia, trazendo inteligência artificial. Então, aqui eu vou mostrar 2 exemplos para vocês, que já existem, né, na Construflow, e o primeiro deles aqui é o melhorar texto. Então, a gente olhou para aquela grande base de erros de projetos que tínhamos ali na plataforma e entendemos comportamentos de como eu poderia fazer com que esse apontamento fosse resolvido em até 40% do tempo mais rápido. Qual que é a diferença, né? Tem clientes que têm ali um item sendo resolvido em 30 dias e outro leva mais de 3 meses. Então, com base nesses gatilhos, a gente trouxe a IA aqui e de uma forma muito fácil, eu tiro da minha cabeça esse problema de projeto, clico naquele botão ali de melhorar texto e ele traz de uma forma estruturada, reescrita, para que eu possa seguir aqui com a minha análise. Além disso, um dia da semana é perdido buscando informações e metade desse tempo são com informações que nem existem. O tempo que vocês estão aqui, imagino quantas mensagens de WhatsApp foram chegando aí, de colegas, clientes, colaboradores, fornecedores, perguntando alguma informação, porque, poxa, é muito mais fácil eu mandar no WhatsApp para você, ao invés de eu ir lá procurar isso, né? Infelizmente, é a realidade de muitos aqui, e por isso que a gente criou também o Smart Docs, outra solução onde a gente traz inteligência artificial aqui para o nosso dia a dia. Como que isso funciona, né? Eu consigo conversar com documentos. Deixa eu só sair da frente aqui. Então, aqui um exemplo. Bom dia, Mariana. Não sei em qual planta está a informação do lavabo. Recebi essa pergunta e logo coloquei aqui. Vejam que na esquerda eu tenho vários documentos onde ele está aqui dentro do meu repositório e a IA me traz essa resposta com base, de fato, no que eu tenho de documentação da minha empresa. Então, ele traz a resposta, indica qual é o arquivo, qual é a página, e se eu quiser, eu consigo abrir as referências para checar exatamente o trecho da página que foi utilizado para trazer essa resposta aqui para a gente. Tão fácil quanto perguntar no WhatsApp, né? E eu já consigo sair a partir daqui, resolvendo a minha situação, criando um apontamento, pedindo para ele gerar um e-mail para alguma pessoa em específica. Então, aqui é um outro ponto de partida. E trazendo isso para um exemplo clássico, né, que vocês possam visualizar de uma maneira melhor, quando a gente está pedindo, por exemplo, plantas. Por que eu quero a planta? Será que eu não quero uma informação que está dentro do projeto? Então, depende muito de quem está pedindo essa informação. Para a engenharia, muitas vezes eu quero o pacote de plantas completas. Para o mestre, eu quero uma informação específica que está dentro daquele documento. Quando eu falo em modelos BIM, né,
Provavelmente a engenharia, que é o modelo federado, porque eles querem extrair quantitativos, eu quero utilizar para fazer o planejamento do empreendimento. E já o mestre, ele só quer uma vista de uma parede. Se eu entregar mais informação do que isso para ele nesse momento, eu só vou atrapalhar a vida dele. Então, eu preciso sempre, de novo, pensar no problema e como que eu trago a solução aí para o dia a dia da pessoa que a gente está conversando. Aqui, de forma resumida para vocês, basicamente, Smart Docs, melhorar a escrita, esses itens, né, que eu fui compartilhando, é uma maneira de a gente pensar em como trazer algo disruptivo de forma incremental no dia a dia das pessoas e que elas realmente vão utilizar. Desmistificar aquela coisa de que, nossa, a IA vai tirar o meu emprego, enfim. Totalmente pelo contrário. Como que eu uso ela hoje para trazer agilidade para o meu dia a dia, para os meus colaboradores, né, para os meus times? E aí, pessoal, para que isso seja possível, eu preciso ter as informações centralizadas, armazenadas em um único local, porque senão, independente da tecnologia, não vai funcionar. Ela não vai conseguir me auxiliar, né, nesse processo. Aqui, então, um exemplo onde a gente colocou o Smart Docs, eu trouxe aqui para vocês. Ele funciona tanto na plataforma da Construflow, quanto a nossa integração aí com o Autodoc. Então, eu tenho todos os documentos do meu empreendimento, da minha empresa, e eu já consigo fazer essas interações aí em conjunto. Então, de novo, fechando aqui, encaminhando para o final, hoje nós estamos exatamente, né, quando descobrimos o fogo, nesse processo de como que eu uso, onde que eu coloco em prática, mas que de fato vai me trazer ganhos. E aí uma provocação a vocês de quais dessas pessoas ou figuras vocês gostariam de ser. Aquela que se queimou com fogo, foi com muita sede ao pote logo no início, sem entender muito bem como é que eu utilizo isso. Aquela que deixou o fogo apagar por falta de timing. Então, fiquei esperando o melhor momento e, no fim, não fiz nada. A terceira, apaguei o fogo, fiquei com medo de me queimar. Ou a quarta, que realmente utilizei o fogo, criei oportunidades e trouxe ganhos reais aí para minha rotina. No final das contas, o fogo da inovação só é perigoso quando falta propósito. Então, espero que a mensagem tenha ficado aí com vocês de vamos utilizá-la sim de forma incremental no nosso dia a dia, até que quando a gente menos esperar, ela já vai ser uma inovação disruptiva que está maturada, né, dentro da rotina. Muito obrigada, e aqui no QR Code tem os meus contatos. Mariana Panitz, muito obrigada. Lembrando que as perguntas devem ser feitas pelo WhatsApp, através do QR Code, que já apareceu aqui na tela, mas que também está disponível na programação do evento.